E aí, pessoal, estamos continuando aqui com a segunda parte do nosso demonstração aí do projeto que nós vamos desenvolver juntos aqui. A minha imagem não está aparecendo por conta do que eu expliquei no vídeo anterior. Eu vou tirar para deixar um espaço mais livre aqui para a gente poder trabalhar, tá? O que importa mais é o código que nós vamos estar aprendendo a fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na definição vai ser, eu já tinha criado, eu tive que começar a regravar o vídeo, vou zerar de novo aqui, vou deletar a categoria, vou deletar aqui também e vamos começar de novo essa parte aqui para vocês acompanharem comigo. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora a parte de categorias. Então a pessoa vai clicar aqui, vamos dizer aqui programação, desenvolvimento web, e pode ter várias categorias diferentes aqui de curso. Então nós vamos criar uma tabela junto com um model para a gente poder controlar as categorias. Como que a gente faz isso no Laravel? PHP Artisan Make Model, e vamos mostrar na documentação aqui para vocês verem da onde que a gente tira essas coisas. Essa aqui é toda a parte do Eloquent, né, que nós utilizamos dentro do Laravel aí para fazer parte de relacionamento e tudo mais. A gente tem aqui o ARM, ele dá uma introdução de tudo que pode ser feito. Ele mostra aqui, ó, make, você pode criar o migration junto, né, que vai ser aquele arquivo responsável por fazer realmente a alteração dentro do banco de dados. Então aqui você pode criar várias coisas, você pode criar um seed, você pode criar um control, você pode criar várias estruturas aqui dentro, um request, você pode criar várias coisas juntas aqui. No nosso caso, a gente vai criar o seguinte, nós vamos criar só o migration e os demais a gente vai criando ao longo do andar da carruagem aí do nosso projeto, para não atrapalhar muito a cabeça de quem está aprendendo agora. Então o que nós vamos fazer? O nome disso aqui vai chamar category, certo? De categoria. E category, certo? E vou dar um "-m" para ele criar o migrations aqui, ó, para ele criar um migration, onde ele vai ser responsável por fazer efetivamente a atualização lá no banco de dados. Então vou vir aqui, ele já criou o arquivo para mim, tá aqui. E agora eu vou inserir quais seriam as colunas do banco de dados. Primeira coluna aqui vai ser uma string, do tipo string. Name, essa aqui é obrigatória, então não vou colocar uma observação aqui ainda. E aqui, ó, vou mostrar para vocês no layout para vocês verem. Tem esse daqui que a gente poderia chamar de subtítulo. Então imagina assim, curso de culinária, por exemplo, culinária, a categoria. Aprenda com os melhores profissionais da cozinha. A gente pode personalizar esse subtítulo aqui, que poderíamos chamar de subtitle, tá? Então, como nós vamos fazer isso aqui? É uma nova string chamada de subtitle e ela é nullable. Então, ela não pode ser vazia, ela precisa ser preenchida. E a gente tem aqui, então, já praticamente a tabela de categorias. Pronto, que a gente precisa saber o nome, um subtítulo para ela. Ela não tem... Deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa aqui na home. Vamos ver aqui. Ela tem um ícone também, ó, que é o caminho dessa imagem aqui. Tá vendo? Então, a gente precisa ter um ícone. Ou image, a gente pode chamar do nome que nós quisermos, tá? Vou chamar aqui de ícone, que vai ser o ícone que nós vamos utilizar nela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que é só no layout. Só isso. Então, nome, subtítulo e ícone. Beleza, aqui eu já poderia criar essa estrutura do banco de dados. Vou vir aqui, ó, PHP Artisan Migrate. Ele já criou todos, ó. Ele criou aqui as categorias, o último item aqui. E o user nós não tínhamos criado no vídeo anterior, mas ó, ele já criou isso daqui. Todos esses daqui são padrões, tá? Já vieram junto com o Laravel. Esse daqui foi um que eu criei, tá dando para ver até a diferença de data aqui, ó, 2014
12/10/2014. Aqui foi dia... Não, é dia, mês e ano. Então, 12... Não, 9... Tá certo isso mesmo. 9/12/2023. Então tá aqui, categoria 9/12/2023 foi criada essa tabela. E essa tabela já está presente no banco. Então aqui, utilizando o PHP Storm, a gente consegue configurar o banco de dados para a gente ver aqui no próprio sistema. Como nós fazemos isso? A gente vem aqui no Env, pega os acessos que o Laravel Sail criou para a gente e vamos replicar ele aqui. Vou vir aqui que eu quero acessar um PostgreSQL. No localhost, ele vai ficar como localhost. O usuário é Sail, password e o nome do banco é Clica Cursos. Aplicar. Vamos testar a conexão, se está tudo ok. Conexão sucedida. Então olha só que legal, a partir de agora nós temos aqui o banco de dados. Aquela tabela que nós criamos, tá aqui, name, subtitle e icon. Tem duas colunas a mais aqui, que são as colunas create e update. Essas colunas, eu não sei se vocês observaram aqui no Migration, ela tem isso aqui, timestamps, que é para a gente saber quando foi criado uma determinada linha, quando foi atualizada aquela linha da última vez. Então, toda vez que é criado, o update fica igualzinho ao create. Então, fica idêntico, né? E depois, você vai ter uma alteração, você vai lá e vai alterar só o name, por exemplo. Sei lá, curso de culinária. Aí depois você quer mudar só para culinária. Na hora que você fizer um update, você atualizar, só o update vai ser atualizada a data e o create vai ficar da data de criação. Então, bacana isso daqui, parte da categoria está criada. O que mais que nós precisamos criar aqui? A tabela agora de cursos, certo? Então, mesmo esquema. PHP Artisan Make Model Course. Eu não posso pôr em plural porque ele vai pôr para mim, certo? Então, tá aqui, ele já criou. E agora, mesmo esquema. Então, vamos lá aqui, table, string, name, que é o nome do curso. Aqui vai ter algumas coisas legais que a gente vai ter que pôr. Vamos ver a telinha de um curso sendo visualizado, para a gente ter noção de tudo que precisa ser inserido. Aqui nós estamos no curso. Então, aqui a gente tem o vídeo de demonstração, certo? Então, table, string, vídeo preview, vamos chamar isso daqui de vídeo preview. Vamos dar um nullable para ele, porque ele pode ser nulo. A pessoa pode decidir pôr o vídeo em posterior. A gente tem aqui o name, a gente vai chamar esse aqui de title. E esse daqui que é esse textinho aqui embaixo, de subtitle. Certo? Qual é o valor dele? Nós vamos chamar aqui de table, string, amount, que é o preço. E tem dúvida. Não é string não, que desculpa, que é float, né? Que ele é um número flutuante, ele tem que ser assim, 10.2, por exemplo. Então é um float. É uma coisa aqui que já me perguntaram uma vez. O nome, ele precisa ser todo em inglês? Não, você pode escolher aqui e colocar aqui, preço, por exemplo, preço, certo? Aí, preço com desconto, por exemplo, desconto. Mas o legal é utilizar tudo em inglês para você ter uma padronização. Para você ter um idioma padrão onde todos os programadores eles acabam fazendo inglês. A maioria dos programadores pleno, sênior, acabam desenvolvendo tudo em inglês, porque fica mais fácil você padronizar do que você imagina. No sul do país, você tem ali como... Vou dar um exemplo. Preço. O outro chama monetização. Então, cada país chamaria de um jeito, cada região chamaria de uma forma. Então, o ideal é que o preço ele seja sempre em inglês. Então, aqui a gente vai pôr amount.
Aqui eu vou chamar de Price Discount, né, que é o preço com desconto, ou Amount Discount, para a gente manter um padrão, tá? Então, aqui vai ser, ó, o preço vai ser esse preço e esse preço de desconto é aquele preço escondidinho ali. Pode ser no Able? Vou colocar um default 0, certo? Que daí ele vai entender que é grátis. Se o cara não colocar preço, o sistema vai entender que ele é grátis. Então, vai ficar aqui amount 0. O que, que nós podemos colocar aqui? Quando o curso vai começar, quem tem dificuldade, vamos fazer assim, para ficar mais fácil do inglês. O que, que a gente vai fazer aqui? Ó? O nível dele, se tem teste, por exemplo, ó, vamos colocar lá. Table. Boolean. O Boolean é sim ou não. Certificate. Default, vamos colocar falso, né, que por padrão vai ser desabilitado, vai dizer que não tem o certificado, daí o cara vai ter que mudar para sim, o usuário vai mudar para sim. Porcentagem de aprovação. Que vai ser um integer, que é um número inteiro, né, vai de 0 a 100. Vamos colocar aqui 100. Por padrão, beleza? Linguagem, que vai colocar qual é o idioma. Vamos colocar inicialmente um string, depois eu vou ensinar vocês a utilizarem enum e outras possibilidades também, mas primeiro vamos usar qual é o idioma utilizado no desenvolvimento desse curso aqui. O curso foi gravado em português, então a pessoa vai lá digitar português do Brasil, por exemplo. Tá? Vamos deixar aqui no able, como não preenchido. Daí agora aqui vamos para os conteúdos maiores. Table. A gente vai ter um text, uma coluna do tipo texto, que ele vai estar o description, vai estar toda a descrição do curso. Então agora nós vamos aqui, o próximo conteúdo do curso. Então vamos chamar aqui de content. O próximo vai ser detalhes do curso. Detail. Então, o próximo aqui é quem é o instrutor. O instrutor a gente não precisa preencher, porque isso aqui vai ser o perfil do usuário que criou o curso. Então, nós não precisamos dessa informação. As análises também nós não precisamos armazenar, porque a gente vai ter uma tabela com as pessoas dando as análises dela. Tá? Então, nós não precisamos disso. O que nós precisamos aqui? Agora, criar um for each para poder interligar a tabela de cursos com a tabela de usuário. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, na documentação. For each. E vamos usar esse padrãozinho aqui, ó. Podemos até copiar e colar aqui se a gente tiver com preguiça de escrever. User ID, esse aqui já está no padrão, tá? User ID, foreign user ID, references ID, on users, é onde vai ser o usuário. E pronto, aqui já vai fazer a interligação da tabela de cursos com o usuário. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais outra para a gente fazer, que seria de categorias, que a gente acabou de criar. Então é o mesmo esquema, table, sign big enter. Vou colocar aqui como category ID. Agora vamos para o for each aqui.
E aqui o nome da tabela é aquela tabela que está aqui, ó, Categories. Certo? Já está feita a integração. É para funcionar 100% isso daqui. Então já estou integrado no curso aqui com o usuário, a tabela curso já está integrada com o usuário, já está integrada com a categoria. Vamos rodar aqui então PHP Artisan Migrate para fazer a migração. Já criou, não teve nenhum erro. Legal. O que mais que nós precisamos criar aqui de tabela, de estrutura das tabelas? A gente precisa fazer algumas alterações aqui. Ó, a gente vai ter idioma, a gente tem o painel do instrutor. No painel do instrutor a gente vai ter que fazer aquilo lá. Algumas alterações aqui, ó. Quais são os cursos que ele está promovendo, quais são a lista. Isso aqui está mais para o usuário, né? Que tem lista de desejo, avaliação e tudo mais. Vamos criar a avaliação lá do. Falou em avaliação, ali me recordei que tem que fazer isso aqui, ó. Os reviews tem que ser feitos do curso. Então, novamente, mesmo esquema. PHP Artisan, Make, Model, Review, M. Para criar o Migration. O Migration vai vir aqui agora. E o que a gente precisa criar? A gente precisa pegar table e vamos criar como nome que nós vamos criar aqui. A gente vai criar como course ID table course ID. De novo, né? Estou criando uma foreign, que é a ligação entre uma tabela e outra. E o que nós vamos fazer aqui? Tem que seguir a mesma coisinha que nós fizemos aqui, ó. É o mesmo passo a passo. Vai ter que colocar qual que é a referência. A referência é o ID. A gente vai criar que o ON vai vir da tabela. Como que tá o nome dela? Ficou como courses, assim, ó. A gente tem que ver, repetir isso daqui. Vamos copiar e colar para facilitar. Ó, criei o usuário, ID, para facilitar, porque eu já. Então, se a pessoa está logada, ela está autenticada, eu tenho o número de ID dela, eu sei quem que é que está fazendo. Não preciso preencher nome, dados nenhum ali, nem a foto, perfil, nada. Então, o User ID já foi implementado. O que a gente precisa desse conteúdo que está aqui? Das estrelinhas, né? Quantas estrelas a pessoa deu. Integer. Stars. Default, vamos deixar 0 como padrão. E a escrita. O review. Não, isso não pode ser. Ah, não, pode ser nulo sim, que tem gente que só dá estrelinha, né? Beleza. Aí tem um negócio legal aqui, que uma pessoa pode, por exemplo, o usuário A pode dar um joinha do usuário B. Então a gente vai criar essa tabela da joinha também. Aí depois disso, a gente vai começar a criar já o painel para não ficar chato, repetindo tabela. Então vamos começar a colocar na prática algumas coisas aqui. Vamos fazer a autenticação de usuário. Tá, vou planejar aqui com vocês. Vamos escrever aqui no Readme mesmo. O que nós vamos fazer aqui no passo a passo? Vamos apagar esse Readme que está aqui. Ele não vai deixar eu editar o Readme aqui. Rapaz. Bom, vamos criar aqui um arquivinho de texto simples, só para a gente chamar de projeto TXT, certo? Então, próximo passo nós vamos criar a autenticação de usuário. Nós vamos criar o painel do administrador
e depois nós vamos colocar categorias e depois, para não ficar chato, vamos para o painel do professor e criar um curso. Então vamos fazer esse passo a passo aqui, tá dentro de projeto.txt, para a gente seguir aqui o norte do que nós vamos fazer no curso, tá? Então já está salvo. Vou fazer o seguinte, vou encerrar essa videoaula aqui agora, que é a parte das tabelas, e já vou iniciar em seguida a próxima videoaula, tá?